Olá, Los Mamutes! Hoje é terça-feira e o novo tema da semana é o novo Código Florestal, que foi, aliás, proposto pela Andresa, que já postou na segunda-feira. Ela deu basicamente uma ideia sobre o que é o novo Código Florestal e se posicionou contra como eu esperava. Aliás, eu vou ficar meio abismada se eu ver alguém a favor desse novo código. Para quem quiser entender melhor, assista o vídeo Novo Código Florestal do Pirula, que se encontra no YouTube. Não conheci esse cara, conheci porque eu fiz pesquisa sobre o novo Código Florestal e ele dá tudo mastigadinho sobre o que é e como funciona. E eu adorei isso porque eu pesquisei, fui no G1, fui no Terra, tive certa noção, mas eu sou péssima para entender política. Para você explicar política para mim, você tem que explicar que amarelo mais azul dá verde de algum jeito, entendeu? Eu não estava entendendo direito o que era esse novo Código Florestal, eu sabia que era uma merda de interesse político, econômico e para os produtores, né? Para eles poderem desmatar mais. Era isso a única coisa que eu sabia. E eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é, e a televisão também não explica assim tão direitinho, né? Bom, então, resumidamente, eu vou passar para vocês que o primeiro Código Florestal foi criado em 1934, não para preservar a mata por questões ecológicas, e sim para ter uma reserva de lenha que era um importante combustível na época. Tá, e aí em 1965 o Código Florestal finalmente foi aprovado e nunca, nem até hoje, nunca foi fiscalizado nem cumprido, certo? E o que fez? Inventou a área de preservação permanente. Eu não vou falar tintim por tintim da evolução. Vocês têm que entender que no começo teve a área de preservação ou proteção permanente, e conforme os anos passaram e houve a criação do Ministério do Meio Ambiente e até 1993, a partir de então, né, que teve as principais mudanças por causa da Agenda 21. Que era a Agenda 21? A Agenda 21 foi uma conferência das Nações Unidas que fizeram que os países desenvolvidos assumissem a culpa pelos impactos ambientais mundiais, pela poluição e degradação, e aí eles financiavam os países em desenvolvimento que não cometessem os mesmos erros. Isso era a Agenda 21. E o que aconteceu? A partir dessa Agenda 21, houveram novas mudanças para o Código Florestal, que é o Código Florestal que a gente conhece até hoje. O que é a área de preservação permanente? São áreas dentro da propriedade que não devem ser desmatadas, tá? E as que foram desmatadas devem ser replantadas. Se é que vocês estão entendendo, se é que vocês entendem direitinho, porque eu tive muita dificuldade para entender isso. Aí, o que falava? Falava que as bordas dos rios de até 10 metros de largura, rios de até 10 metros de largura, tinham que ter em cada borda 30 metros de florestas para cada lado. E aumentava de acordo com a maior largura do rio. Outra coisa eram as reservas legais, que era fora as APPs. O que eram as reservas legais? A reserva legal é um mínimo de vegetação que o proprietário tem que deixar em pé. E isso era fora as APPs. E as APPs não era só em rio, não. É em borda de relevo, olhos d'água, nascentes de rios, etc. Tá? Ou seja, ele poderia destruir tudo, mas desde que ele replantasse. Tá, ok? Então tá. Então isso aliás, o Código Florestal que está vigente até hoje. E até 2001, a partir de 2001, 1998, 2001,
foi finalmente estipulado que teria que ter fiscalização, multa de até 100 salários mínimos e pena de 3 meses a 1 ano de prisão, tá? Lembrando que nunca foi cumprido. Ou seja, se vocês entenderam isso, vocês vão entender o novo Código Florestal. O que é o novo Código Florestal? Não é nada. Tá? E o Código Florestal que está vigente até hoje fala que 80% da Amazônia de reserva legal tem que ser mantida, né? E tem que ter 80% de floresta amazônica, 35% de cerrado e 20% dos outros tipos de florestas, como Atlântica e tal, Mata Atlântica e tal. Um novo Código Florestal que fala o quê? Que quem desmatou até 2008 não precisa reflorestar por qualquer desculpa. Então, utilidade pública, ecoturismo, atividade agropecuária, interesse social, ou seja, se você cagou é motivo para você não reflorestar, tá? Outra coisa é que as APPs e a reserva legal são juntas agora. O 80% não é só da reserva legal, e sim da reserva legal mais as APPs. E a principal mudança foi que, em vez de 30 metros de floresta para cada lado de rios até 10 metros de largura, foi reduzido 15 metros. O que é um absurdo, porque 90% da malha hidrográfica do Brasil é composta por rios de até 10 metros de largura. Ou seja, essa redução causa um impacto ambiental muito, muito grande. Fora que não precisa mais manter com floresta nativa. Pode fazer um pomar, pode vaca pastar, desde que tenham as árvores que não sejam cortadas, ou seja, podem ser laranjeiras, limoeiros, macieiras. Você pode usar isso para usar a seu favor da propriedade. Só que o problema é que tira todo o ecossistema daquele lugar, tira toda a mata nativa que tinha lá, todo o equilíbrio ecológico. Aquelas espécies vão fugir de lá, vão morrer, vão ser extintas, vão virar pragas na propriedade, vão invadir cidades, vai ser todo um problema. Fora que aumenta a concentração de agrotóxicos, aumenta agrotóxicos nos rios, água que nós vamos utilizar e que vão nos contaminar, produtos que irão nos contaminar. E a desculpa dos ruralistas que inventaram esse novo código é que pro Brasil tá faltando comida. Não falta comida, eles vão exportar essa comida e a comida aqui no Brasil é muito mal distribuída. E eu fico indignada porque eu não tava entendendo direito o que era essa porcaria do novo código e agora eu tô ficando muito indignada. Você vê como a informação nem chega até nós. Eu acho que em escola, faculdade, tudo tinha que ter interdisciplinaridade nacional, governo, política, sim. O pessoal não gosta, mas aí a gente não pode fazer nada porque a gente é tudo um ignorante. E só a possibilidade do novo código entrar em vigor fez com que a gente tivesse um recorde de desmatamento da Amazônia, ou seja, um absurdo. Ou seja, imagina quando o código, se ele for aprovado, imagina quando ele for aprovado. Que não vai virar de bagunça. Outra coisa é que fala o novo código que propriedades de até 4 módulos, ou seja, propriedades pequenas, não precisam reflorestar. E vocês acham que os grandes proprietários não vão subdividir as propriedades em pequenos módulos justamente para não ter que reflorestar, né? Além disso, uma coisa que seria vantajosa é que, a partir da aprovação do novo código, os proprietários não poderiam desmatar nada, por 5 anos. Mas o Aldo Rebelo tirou. Ele decidiu que não quer mais isso. Eu fico assim, muito feliz. É de dar risada o novo código, tá? E os pequenos proprietários pagarão o pato, porque são os mais honestos, e os grandes proprietários continuarão inventando coisa para vender e explorar a terra, porque eles fazem um monte de estripulias com
com terra que é pública, mas eles fingem que é privada, porque o governo nem tem noção de quais terras é dele, qual é a terra é dos produtores. Tá? Isso eu só tô dando uma geral, mas no vídeo do Pirula ele explica direito que é o sistema de grilagem, de falsificação de terras. Ou seja, tudo virou um absurdo no novo código, que a gente tinha conquistado desde 1934 para cá, até 2001, que aliás que foi a grande conquista, né, das maiores estipulações e multa e tal, que pelo menos em papel tinha conquistado, né, porque nunca foi cumprido, nunca tem fiscalização direito, ainda mais porque os fiscais são subordinados, né, sofrem suborno ou são mortos. Em menos de 9 anos, tudo foi por água abaixo. Se já houve todo esse desmatamento desenfreado, se só com a possibilidade do novo código ser aprovado, se já não é cumprido, se eles já desmatam com o código que está vigente, imagine com esse novo código, gente. A putaria que não vai virar. Nosso Brasil será uma fazenda e a gente vai passar a maior vergonha do mundo. Então, assim eu penso. Isso eu escrevi também na minha colinha. Eu mesma escrevi, não tirei de nenhum lugar. Eu penso, se não é melhor internacionalizar a Amazônia. Sou totalmente contra essa internacionalização, pois a internacionalização colocará, na verdade, a Amazônia nas mãos dos Estados Unidos, tirando a nós a riqueza e o poder, né? Empobrecendo o Brasil. Sem contar que esses safados estrangeiros, não só americanos, já fazem biopirataria na cara dura. E nós não podemos fazer nada porque eles são os intocáveis, né? Além disso, sei que perderemos o poder. Apesar de perdermos o poder, a Amazônia será mais bem preservada. Infelizmente, servirá de interesses externos somente e principalmente aos americanos. Mas eu tenho convicção de que eles a manterão mais intacta. Claro que um dia suplicaremos, calma aí, e teremos de pagar pela água e seus recursos, se ela for internacionalizada, né? Já que as grandes nações estão atrás desse novo poder que é a água. O petróleo ainda é a maior fonte de riqueza, mas todos os historiadores, geógrafos, políticos já nos estão avisando. O petróleo já está ficando para trás. A água é a nova fonte de riqueza, nova fonte de poder. Quem tem comanda o mundo. Mas se é para manter a floresta, né, e toda a biodiversidade intacta, eu prefiro. Aí eu sei que eles ao menos não acabarão com a Amazônia assim tão intensivamente quanto nós estamos fazendo, tá? E o Brasil está merecendo mesmo tomar no rabo, né? Por quê? Porque nós estudantes que sabemos de tudo isso, por medo não marchamos contra essa e outras decisões nacionais. Falsa democracia mantida por nós mesmos, teoricamente. O governo pergunta se pode, né? Simplificando. Nós reclamamos um pouco, eles decidem se sim ou se não, e nós não nos rebelamos. Se isso já acontece em pequenos grupos, como as associações de bairro, clubes, faculdades e pequenos grupos de comando, o que dirá em questão nacional, né? Lógico, para variar, não fazemos nada. E voltando ao novo Código Florestal, os Los Mamutes estão fazendo sua pequena parte, não sei se suficiente, mas já é uma pequena parte, com um vídeo reivindicativo Veta Dilma. Estamos pedindo, Veta Dilma, será uma vergonha nacional se esse novo código for aprovado. Então é isso, povo. Tudo que eu tinha para dizer. Então até amanhã, Natan. Aloha. Vamos ver se alguém é a favor desse código. Eu espero que não, né?